Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a nossa aula número 4. E o tema é estilos de liderança. Nós vamos passar aí umas 4 aulas falando sobre os principais estilos de liderança. Eu separei 4 tipos. Você vai ver muito mais, às vezes a soma de um com o outro. Você vai ver outros estilos se você procurar na internet ou mesmo ler livros sobre liderança. Mas eu separei 4, da quais eu sempre trabalho nos cursos de liderança. E eu gostaria de apresentá-los a você, líder, e a você que não é líder. Sempre com aquela ideia inicial. Se eu sou líder, eu vou tentar me aperfeiçoar naquilo que eu estou ouvindo e vendo. Ah, mas eu não sou líder. Ah, mas eu posso ajudar o meu líder a desenvolver. Eu posso ajudá-lo nas suas dificuldades. Eu posso estar com ele trabalhando junto. E é o momento de nós identificarmos, né? Você, líder, é o momento de você se identificar em qual estilo você está. E você que não é você identificar qual é o estilo daquele que te lidera. Sempre lembrando o seguinte, às vezes pode ser que exista apenas um estilo de liderança, um estilo predominante, mas pode ser que ele seja uma mescla de um ou dois estilos juntos, ok? Então, é o momento de nós estudarmos, verificarmos e vermos como nós podemos crescer e caminhar junto dentro desse tema, ok? Pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Vamos colocar o PowerPoint aqui. Ok? Veja bem, eu vou falar bem resumidamente, eu não vou me aprofundar, ok? Tá aí, princípios de liderança, estilos de liderança. Olha o versículo que eu separei aí. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, dentro da liderança cristã, Deus pede líderes sábios, não sábios de si mesmo, mas sábios da sabedoria de Deus, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e sensato. O que é sensato? Não é tomar atitude como ele quer, não é tomar atitude no ímpeto da ação, mas ser sensato, não é? É verificar a situação, é analisar a situação, e às vezes ir de encontro mesmo a princípios que ele tem, mas que naquele momento não é o momento de ser aplicado. Então, nós vamos ver dentro de estilos de liderança justamente isso. Aqueles que usam a sabedoria vinda dos céus e a sensatez para tomar as suas decisões e liderar um grupo. Tá bom? Então, eu separei aqui, ó. Eu separei 4 tipos. Eu tenho um líder que é autoritário. Eu tenho um estilo de liderança que é permissiva. Outra negligente. E outra piedosa. E a gente, às vezes, encontra esse piedosa com o nome de democrático. Não ligado, esse democrático não tem nada a ver ligado com política, ok? É o modo de exercer a liderança. Então não tem politicagem no meio, é simplesmente um nome que foi usado. Tá joia? Então vamos prosseguir? Bom, vamos começar falando sobre o líder autoritário. A Bíblia, né? Ela fala alguma coisa. Veja bem a primeira carta de Pedro, o capítulo 5 e o verso 2, o que o apóstolo Pedro diz. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Então, a liderança, principalmente a pastoral,
ela tem que apacentar o rebanho de Deus. O rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus. A responsabilidade que Deus deu ao pastor ou ao líder de algum ministério é cuidar dos liderados, cuidar daqueles que fazem parte desse rebanho. E não deve ser por força, mas voluntariamente. Então, você tem que ter o coração ligado a exercer o ministério da liderança como que se tivesse fazendo para o seu próprio bem. Então, entra aí muito a empatia, eu me colocar no lugar do outro. E quando eu me coloco no lugar do outro, esse rebanho de Deus da qual eu estou na frente, eu não faço nada por força, mas faço voluntariamente. Porque eu estou entendendo a situação, o que está acontecendo e o que fazer. E aí, nós vamos estudar o líder autoritário, que é meio contrário a esse versículo. Tá? Então, eu vou colocar algumas características aqui. Bem, as características. O líder autoritário quase não tem amor. Ele exerce um forte controle sobre os seus liderados. Ele não, às vezes, ele não tem escrúpulo, e eu estou falando de cristãos, ele olha os seus próprios interesses. Falta de honra, isto é, ele não honra ninguém. Ele é autoritário, ele tem os seus liderados, né? Como que apacentando, como que regendo um quartel, não é? E é aquela questão, ele não tem honra, ele faz tudo para manter a sua liderança, seja certo ou seja errado. Pontos positivos dele, nenhum. Não tem como apacentar o rebanho de Deus sem força e voluntariamente, se existe o autoritarismo. Autoritarismo é diferente, ok? É muito diferente de você ter me fugiu a palavra, mas você ter controle sobre aqueles liderados. E o controle não é controlar as pessoas, mas saber o que está acontecendo em volta. É isso. Ok? Então, meia palavra. Autoritarismo é diferente de autoridade. O autoritarismo, ele trabalha com isso aí. Vai ser assim, pronto e acabou. A autoridade, não. Ela se coloca como autoridade e respeita como uma autoridade eclesial, como uma autoridade de ministério, ela respeita os seus liderados. Por exemplo, um juiz, ele é uma autoridade, mas ele está ali e ele respeita as pessoas que estão ali no júri. Ele respeita, inclusive, aquele que está sendo acusado de um crime ou de roubo ou de qualquer outra coisa. Ele está ali para ver a situação, entender a situação e dar o veredito. Isso é autoridade. Ok? Então você vê a diferença de autoridade para autoritarismo. Pontos negativos. É aquilo que eu disse, ele é ditatorial, ele parece um militar, ele é manipulador. Porque para ele sustentar o seu autoritarismo, ele tem que manipular coisas e pessoas. Outra coisa, ele não admite seus próprios erros. Não aceita ser corrigido. Não sabe se comunicar. É uma falha tremenda. O autoritário, ele não se comunica, ele dá ordens.
Porque ele não tem a habilidade, nem quer ter essa habilidade de se comunicar, de conversar. É aquela questão da empatia. Porque eu conversando com o outro, eu entendo o que está acontecendo com o outro. E se aquilo que ele está me falando, eu me colocando no lugar dele, se o que ele está fazendo é certo ou errado. E aí eu tenho a consciência de tomar uma decisão. É aquele versículo que eu li de sensatez. Né? Eu sou sensato. E o autoritário não é. Ele não valoriza as pessoas, ele rejeita as pessoas. Ele tem o seu grupo e mesmo o seu grupo tem que estar debaixo das suas ordens. Ele se acha o dono da verdade, não é? Então ninguém pode ser contrário à sua ideia. Ele não passa por ele aquela questão assim: ah, ele pensa diferente de mim, ok. Ele pensa diferente de mim, mas ele não é meu inimigo. Eu penso diferente dele, mas eu não sou inimigo dele. Ele não pensa isso. Ou pensa como eu, ou você está fora. Não é? Então, é um líder que ele não traz crescimento algum para o ambiente cristão. Outra coisa, ele não é ensinável. A Bíblia fala para nós sermos, né, humildes e irmos para a Bíblia. E a Bíblia nos ensina. Né? Ela é uma espada de dois gumes que penetra o mais profundo, né, da nossa alma, faz a divisão entre alma e espírito. Não é? Então, ele não é ensinável. É o que eu acho e acabou. Além disso, ele é defensivo ele tem que ficar o tempo todo defendendo a sua autoridade, né? A sua autoridade não, desculpa, o seu autoritarismo, né? Então isso é muito custoso também para ele e custoso para a sua liderança. Ele é bruto, ele é grosso, áspero, insensível e tem falta de amor. Não é o líder que a igreja precisa. Não é o líder que faz a igreja avançar. Não é o líder que forma outros líderes. Não. É um líder que se acaba quando ele se acaba, seja pela idade, seja pela morte, ou mesmo por uma decisão, às vezes, de um colegiado da igreja, em que, olha, do jeito que ele é, não dá. Né? Não é um tipo a ser imitado dentro da liderança cristã. Eu coloquei alguns exemplos aí de líderes autoritários. Olha aqui, o rei Saul, né? Se você ler o texto que está aí, 1 Samuel 14, de 24 a 42, você vê que ele usa de autoritarismo, ele fala palavras de insensatez, não é? E outra, no fronte da batalha, ele priva os seus soldados de se alimentarem no meio da batalha. Quer dizer, havia uma necessidade, né, de se alimentar para se fortificar, e ele nega, falando, não, eles não vão se alimentar, eles vão continuar na guerra. Quer dizer, autoritário, fala palavras insensatas, né, e ainda toma atitudes, né, que é aquilo que eu disse, é uma falta de honra. Olha, né, olhando esse caso aqui do rei Saul, poxa, comida é um gênero de primeira necessidade, não é? Principalmente na guerra. Então, ele falta com a honra com seus próprios liderados. Ele não tem amor com seus próprios liderados. E ele exerce um forte controle, não é? Que diz, não, vai continuar. Vai continuar. Quer dizer, totalmente autoritário. Então, esse primeiro tipo não é um tipo de líder cristão, e nós temos muitos. Então, identifique, analise. Se você, líder, tem alguma dessas qualidades não, que ele não tem qualidade nenhuma, desculpa. Se você está dentro de algum desses pontos negativos e você é liderado, analise o seu líder, se ele tem algum desses pontos. Não para isolá-lo, mas mesmo dentro do seu autoritarismo, tentar ajudá-lo, tentar mudar a sua atitude,
para que ele veja o que ele pode mudar. Ok? A próxima aula nós vamos ver mais um tipo. Tá bom? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.